Tenho recebido muitas consultas a respeito de prisões, os tipos de prisões que pode acontecer com a pessoa. E a que mais tem gerado confusão é a prisão preventiva. As pessoas fazem uma confusão extraordinária. Confusão de tempo e no espaço. Sobre esse assunto, nós vamos debater daqui a pouquinho. Antes, porém, mais uma vez agradecer a presença desse professor, desse mestre de Direito, nosso querido companheiro, Dr. Carlos Camargo. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Vanderlei de Mello. Obrigado a todos os telespectadores. E é um prazer, estamos aqui mais uma vez para conversar sobre assuntos jurídicos, né, de interesse da sociedade, levando aí alguns esclarecimentos que porventura algum telespectador possa ter com relação hoje, né, nesse tema que você está falando a respeito das prisões. E vamos lá. Doutor Carlos, veja o senhor que algumas prisões são muito conhecidas. Por exemplo, a prisão temporária de 5 dias que a autoridade policial tem, às vezes, para apurar um fato, mas com a pessoa em liberdade pode trazer aí confusão e inclusive atrapalhar a investigação e destruir provas. Nesse caso é muito comum a autoridade policial pedir a prisão temporária por 5 dias, renováveis por mais 5. Máximo então 10 dias. Algum esclarecimento aí, doutor? Não, de fácil entendimento, né? É bom que se esclareça que essas prisões elas são exceções. E realmente tem surgido na sua área, né? Que é a área da polícia. São prisões que são exceções, porque a prisão mesmo é aquela condenatória transitada em julgado, né? Essas Exato. Outras prisões, né? Elas acontecem no curso do inquérito policial, no curso do após o inquérito, no curso do processo judicial, em decorrência de algum fator que leva a autoridade policial, promotor de justiça, pedir ao juiz a prisão de uma determinada pessoa que está ali indiciada no inquérito ou processada no processo criminal, dizendo que ela não pode ficar em liberdade por um determinado motivo, né? Esses motivos, como disse, pode atrapalhar o andamento do processo, pode fugir, evadir-se, né? Pode coagir testemunhas, pode modificar provas. Então, são esses fatores aí que acontecem, essas prisões temporárias, a prisão preventiva, e que é o que tem acontecido muito no Brasil. Eu aproveito aqui, já que entramos nesse assunto, Dr. Vanderlei, eu vejo que no âmbito, as prisões que têm conexão com a política, com interesses políticos, eu vejo um espetáculo. Está havendo um espetáculo. Então, independente do que a pessoa tenha praticado, existe um espetáculo televisivo, midiático. Nós tivemos agora nós tivemos a prisão do Ricardo da Eletro, né? Aquela rede de eletrodomésticos que ficou apurado pela Receita Estadual, uma sonegação de imposto de milhões e milhões e milhões e milhões, né? Beirando os 400 milhões, que para um Estado endividado que tem dificuldade para pagar até os funcionários. E esse sujeito estava aí há muito tempo praticando sonegação fiscal. Ou seja, ele vendia mercadoria e aquela parte que é do imposto que tem que ser recolhido ao governo, ele fazia umas jogadas e não recolhia, né? É o que diz essa afirmação, não é nossa, é a afirmação da acusação. E ele foi preso. Eu, no meu modo de entender, eu achei que foi foi cinematográfico, porque ele, no meu entender, aí vem o seu parecer, não havia os requisitos para a sua prisão, a não ser que ele estivesse prestes a deixar o país
a não ser que ele estivesse cometendo algum tipo de coação em alguma testemunha, aqueles requisitos que nós falamos agora há pouco. Eu acho que ele poderia responder, como agora foi colocado em liberdade, para responder o processo em liberdade, como aconteceu também com um assessor do então deputado na época, Carlos Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que também agora foi colocado em liberdade, que também estava na prisão preventiva. Então, são espetáculos televisivos, né, midiáticos, que, o Ricardo Alé foi preso, mas ele vai responder o processo, que não vai ter como sair dessa, em liberdade, e qual será o problema, não é isso? Eu acho que a prisão dele foi desmedida e incabível, não sei a sua opinião. Doutor Carlos, nesse livro que nós lançamos da Academia Pós-Caldense Letra, eu já mandei o livro, o senhor não manda ainda não, né? Não. Vou lhe presentear um autografado. E eu falo exatamente dos crimes midiáticos. Na parte minha do livro, eu falei exatamente dos crimes midiáticos. Porque tem uma coisa interessante, já que o doutor Carlos tocou no assunto muito bem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Aí aparece assim no jornal: Vanderlei de Mello foi preso por corrupção. Aí aparece lá algemado, com polícia, delegado. No outro dia eu sou colocado em liberdade. O que consertou na minha vida, doutor? O estrago está feito. Exatamente. Aquela manchete de jornal eu algemado ali ao lado de um delegado de polícia, escrito lá do delegado de polícia, polícia civil, o que vai consertar na minha vida se eu colocar liberdade no dia seguinte? O estrago está feito, doutor Carlos. Então, me faz lembrar o que dizia o J. Prata: se você não quer aparecer, evite que o fato aconteça. Que depois que acontecer, doutor Carlos, pode botar tornozelo eletrônico, colocar em liberdade, o estrago já está feito. Então você tome muito cuidado para não cair numa dessa, porque nunca mais conserta. Mas vamos à segunda prisão agora. A prisão ainda temporária, porém em razão de crimes hediondos. Uma pessoa está sendo investigada por homicídio qualificado, drogas, envenenamento, pedofilia. Então essa é mais grave, é por 30 dias, prorrogável e por mais 30. Geralmente também é solicitado no curso do inquérito pela autoridade policial, embora o juiz de direito se perceber os requisitos que o Carlos acabou de falar aqui: destruir prova, ameaçar testemunha, tentar fugir do país, evitar a aplicação da lei penal, decreta a prisão provisória também. Então ela é 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Então a diferença da preventiva para a provisória, né? Ela é da temporária para a preventiva, são os crimes, né? Uma para crime mais brando e a outra para crime mais pesado, né? Que é a prisão preventiva. Uma que é a temporária, ela tem prazo, como você mesmo acabou de dizer, tem um prazo de 5 dias, né, prorrogável, né, por mais 5, ou então por 30, né, até por 30, dependendo, por mais 30. Mas a preventiva, ela é um fator interessante, a preventiva. A preventiva também tem prazo, mas só no papel. Só no papel. Porque dependendo do processo e o sujeito vai ficando, e essa preventiva aí fica sine die, como diz o termo jurídico, né? Sine die, ele não sabe quando é que vai acabar. Mas pela lei, são 180 dias. 180 dias. O Tribunal de Justiça para ou julga, condena ou põe na rua, que é o chamado decurso de prazo, excesso de prazo. Só que isso aí na prática aconteceu o seguinte: a decisão do TJ de Minas, de vários tribunais de do Supremo, é o seguinte: que a prisão preventiva ela tem um prazo de cumprimento, também escrito lá, prazo de validade, 4 anos, por exemplo. É prazo para ser cumprida, senão tem que devolver o mandado para o juiz, que às vezes ela pode perder o objeto. Mas, se ela estiver dentro do prazo e a pessoa for preso, ele vai aguardar o julgamento preso. Porque a prisão preventiva, no momento que ele é preso, reabre o caso à disposição do juiz e não da autoridade policial. Ele fica à disposição do juiz. A autoridade policial já não alcança mais aquele moço. E o que está acontecendo?
Nós tivemos um caso no Pará que o rapaz ficou aguardando o cumprimento de... para ele ser julgado, 11 anos. Gilmar Mendes descobriu, foi lá. Muita gente me descrita, eu elogiar o Gilmar Mendes aqui. Mas o Gilmar Mendes, para vocês terem uma ideia, ele é garantista. Com ele não passa nada que é errado. Eu sou fã dele porque ele é garantista. Com ele não tem esse negócio de ficar enrolando na justiça, não. Mas o que vai acontecer então? A prisão preventiva... Lembra do Bruno, do goleiro do Flamengo? Ficou 3 anos preso aguardando julgamento. Eu tenho cliente aqui, há mais de 1 ano preso, aguardando julgamento. Entramos com a habeas corpus em Belo Horizonte, foi negado, entramos no STJ, foi negado, entrou no STF, foi negado, porque eles entenderam que a prisão estava correta. Então, enquanto ele não foi julgado, não vai sair dali. Então as pessoas me ligam, foi acontecer essa semana, eles perguntaram assim, mas já não deu 180 dias? Não. Isso deveria ser assim. Tanto é que a lei dos crimes hediondos fala em 180 dias. Uhum. Mas, infelizmente, o Código Penal foi alterado em 2011 e a prisão preventiva ficou em aberto. Então a pessoa vai aguardar o julgamento preso. Isso, o tempo que for que demora o julgamento. Demora, geralmente o tribunal, quando dá 3, 4 anos, alguém acaba se mexendo, né? Mas geralmente vai ficando 2, 3 anos preso, doutor. No mínimo 2 anos vem ficar. A única vantagem, né, vamos dizer que existe vantagem nisso, é que em caso de condenação, aí esse tempo é abatido na pena. Detração. Né? Então é abatido na pena. Agora, e no caso da absolvição? Ah, aí é que está. Agora o senhor acertou lá no ninho da cobra. E no caso de absolvição? Cabe a ação indenizatória contra o Estado. Exatamente. Cabe a ação indenizatória contra o Estado. Por quê? Porque não podia ter ficado preso. E é uma ação ganha, né? É uma ação ganha. Uma ação com 99% de possibilidade de ganhar esse ressarcimento, né, do dano moral, porque o Estado manteve o sujeito preso por tanto tempo. Correto. E o sujeito foi absolvido, foi tido como inocente. Adora, ele não vai receber, né? Os netos recebem, né? Os netos recebem, porque é aquela história de demora. Estão sujeitos a duplo grau de jurisdição. Então já não pode resolver na primeira instância. Não pode resolver na segunda instância, porque tem que ir para o tribunal. Tem que esgotar tudo contra o Estado. Aí entra o tal do precatório. O tal do precatório só serve uma coisa, para pagar imposto para o Estado. Eu tenho cliente aí que junta um total e vende. Tem empresas que compram precatórios. Tem empresas que compram precatórios. Empresas especializadas em comprar precatório. Compram precatório. Eu mesmo já vendi um precatório. Eu mesmo já vendi um precatório. Eles falam do tal do deságio, né? Ainda tem o deságio do Estado. Né? O Estado deve 100 mil em precatório com uma determinada pessoa. Ele fala, eu te pago 50, com deságio de 50%. Você quer? Você leva o dinheiro agora. Ou senão você espera na fila. Aí. Na fila, o sujeito vem a falecer, o filho vem a falecer. Aí lá o neto, quem sabe, vai receber. É um dinheiro que fica em caixa, mas você não sabe quando é que vai usar. E geralmente hoje a Constituição fala que, hoje, quando eu digo hoje, a Constituição de 88, que o Estado, o município, ele tem que deixar uma porcentagem do seu caixa para pagar o precatório. Então, uma porcentagem do que o governo arrecada por ano, tanto as prefeituras quanto os estados e a federação, ele tem que usar para pagar o precatório. Foi uma maneira que acharam para forçar o pagamento desses precatórios, né? Ou seja, repetindo, o precatório é aquelas ações que a pessoa ganhou contra o Estado, né? Em numerário, em dinheiro. E com isso vem sendo pago os precatórios. Mas é assim, a fila é tão grande, quando consegue pagar 10 processos, tem mais 1000 entrando. Guardando lá. 1000 entrando. O certo é vender para as empresas mesmo, que elas convertem aquele dinheiro de forma imediata. Eu sei que tem uma empresa em São Paulo que compra precatórios também, justamente para revendê-los à empresa que tem que pagar imposto para o Estado, que negocia. Agora, doutor Carlos, vamos chegar então nessa casa só para concluir a prisão preventiva. Então, a prisão preventiva, ela vai ficar em aberto até o cara ser julgado. Quando teve no caso do Pará, o rapaz estava preso há 11 anos. Gilmar Mendes foi lá visitar o presídio e encontrou aquele rapaz, lá não tinha sentença. Então dá um absurdo também. Mas 2, 3 anos tem sido normal aí. Agora, um detalhe vou usar vocês também. Me perguntaram, mas e o policial militar?
O policial militar ele tem código próprio. Ele tem o Código Penal Militar e tem o processo penal militar. E lá no processo penal militar tem a prisão administrativa, que a pessoa fica presa em determinado dia, que eu chamo de afastamento, né? O nome bonito é afastamento. Recolhimento no quartel. Recolhimento em quartel, ele vai fazer serviço administrativo. Isso aí no serviço militar. Perguntar se tem pena de morte no Brasil? Tem sim. Lá no Código Penal Militar em tempo de guerra. Inclusive com execução sumária. O Código Penal Militar em tempo de guerra, se o senhor comete um ato de traição, por exemplo, a execução é julgamento e execução sumária. Agora, um dia isso vai acabar. Eu também sou contra. Eles me perguntam, o que o senhor acha do crime de aborto? Sou contra o aborto também. É por isso que eu falo, doutor Carlos, se for procurar populismo aqui, eu tenho que falar tudo o contrário. Eu não estou aqui de ser populista, o senhor não está. Eles falam assim, o senhor e o doutor Carlos são muito polêmicos. Não, nós não somos polêmicos. Primeiro, não estou atrás de popularidade. Segundo, sou candidato a nada. Terceiro, que eu não levanto a bola para ninguém bater o pênalti, não. Vai lá que cuide. Agora, se eu e o doutor Carlos pensamos assim, somos contra o aborto, muita gente não vai gostar, o problema é que não gostar, sou contra o aborto e ponto. Não é isso, doutor Carlos? Aliás, nem perguntei sua opinião, não, mas é lógico. Porque, na verdade, doutor Carlos, hoje em dia, deixa eu pensar bem, tem que pensar em prol da vida. Estão nos chamando aí para as mensagens. A minha filha, a doutora Luciana Melo Guerra, ela, além de excelente advogada, trabalha comigo no meu escritório, ela tem uma outra profissão, ela é musicista, ela toca em casamento. Você que pensa em se casar, noivado, festas, batizados, a minha filha canta nessas festas. Você pode ligar para o endereço do meu escritório, né? 3721-7552 ou 3414-7676. Doutora Luciana Melo Guerra. Vamos às mensagens dos apoiadores. Se sentir seguro é uma condição indispensável para ir ao dentista nos dias de hoje. Acabamos de acrescentar mais uma medida de proteção aos nossos ambientes internos: o robô de desinfecção por meio do uso da radiação ultravioleta. Agora, além do uso de uma série de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, viseiras, álcool em gel e jalecos descartáveis, a equipe e os pacientes do Implar também contam agora com esta etapa extra de segurança. Nós retornamos aqui do TV Pós, canal 21.1 e 22 em HD. Manda um abraço para a dona Elizabeth, do setor de hemodiálise da Santa Casa, uma senhorinha muito simpática, minha companheira lá de luta, né? E a filha dela, a dona Eliane. Um abraço a você, muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho. Ela fala até a roupa que nós usamos no programa, na marca ela falou comigo. Um abraço, dona Elizabeth, que Deus abençoe a senhora. Doutor Carlos, pode concluir o assunto das liberdades? Não, agora com a paralisação, vamos assim dizer, das repartições públicas, do fórum a respeito dessa pandemia aí do coronavírus, Covid-19, no caso, você que é advogado militante, né, na área criminal, o teu cliente, por exemplo, né, o seu cliente ganhou o benefício da prisão domiciliar, né? Ou seja, aquele cumprimento que ele estava tendo em regime fechado, recolhido no presídio, na cadeia, na penitenciária, passa agora, né, a ficar em sua residência, né, devidamente comprovada. E ele tem que, de tempos em tempos, né,
comparecer ao fórum para assinar uma folha que está presente, que está na comarca, né? Ele está trabalhando. Duas perguntas. Quem está na prisão domiciliar pode trabalhar? Com autorização judicial, pode. Acabei de conseguir uma semana. O juiz tem autorizado, sim, quem está no domiciliar. Mas tem que recolher às 8 horas da noite, segunda a sexta, e sábado e domingo em casa. Em casa. Eu tinha um caso essa semana aqui, eu estava com o professor Durante, você está nome, claro, são de ética, eu não vou falar nome aqui. Mas o rapaz cumpriu o serviço comunitário, mas não se apresentou lá no fórum. Preso. Foi preso. E para sair de lá é uma luta, cara, porque tem que comprovar um tanto de coisa. Então, se você ganhou a liberdade provisória do domiciliar, ela não vem de presente. Ela tem um custo. E qual é o custo? Comprovar trabalho, comprovar que ele está recolhendo no domicílio às 8 horas da noite, que sábado e domingo está em casa. Se ele for estudar à noite, tem que comunicar ao juiz informando o horário da faculdade. Tudo é permitido com autorização judicial. Então, não facilite. Que se você cair lá de novo... Mas e esse comparecimento mensal ao fórum, se o fórum está fisicamente fechado, ou seja, somente algumas exceções, não tem aquele atendimento mais ao público, não, nesse todo caso, mundo entra, vai lá no balcão da Secretaria Criminal da execução da vara criminal, né? De execuções, para poder assinar aquele papel, essas coisas. Então, são duas situações. Se ele for no fórum, ele assina. Pode ir lá, entrar lá. Não entra, é assinar na portaria ali. Na portaria. Mas o juiz tem considerado, no tempo de pandemia, o retorno do tribunal em Minas Gerais, porque o CNJ determinou que se voltasse somente no mês de janeiro, que ficasse tudo suspenso até 31 de dezembro. O Tribunal de Minas Gerais entrou na corrente branda, diz que vai voltar dia 17 de julho. Não sei se volta em 17 de julho. Sinceramente, eu não acredito, não. É muito difícil. Poços de Caldas, o senhor percebeu, já chegamos a 8 mortos, mais de 260 casos. Mas nesse caso, quem está no benefício, como é que ele faz para assinar? Ele assina na portaria. Ele vai na portaria e assina se ele for lá. Mas se ele não comparecer, está tendo uma tolerância durante a pandemia, o advogado peticiona ao juiz, o juiz defere, então, quando ele deve comparecer, isso aí é fácil de solução. E se ele quiser trabalhar, o juiz autoriza. Autoriza, mas aí como é que ele faz para fazer isso? Ele tem que fazer um pedido. Ele tem que comunicar ao juiz por escrito, o advogado faz isso, informando aonde ele vai trabalhar e os horários de trabalho dele. E se for turno, qual é o turno? Porque se for turno, geralmente ele pega um horário que vai, por exemplo, assim, de 4 à meia-noite, assim. Então, o juiz, doutor Carlos, tudo que é bom para construir o cidadão, o juiz tem feito isso. E Poços de Caldas tem 2 juízes aqui maravilhosos nesse sentido. É o doutor Robson, na primeira criminal, e o doutor Malma, na segunda criminal. Eles valorizam a oportunidade ao trabalhador. Quem quer se valorizar, né? Quem quer valorizar. Agora, isso que é importante, valorizar aquele que quer se valorizar. Porque tem outros tantos aí, pode, como se diz, é queimar a vela com o defunto que não presta. Né? Não, tem não adianta que a pessoa não aceita de nada. Usando a expressão da minha sobrinha, se pisar na maionese, meu filho, aí caiu de novo lá, porque os juízes não têm uma coisa, doutor Carlos. Ele vai fazer um negócio do delegado de polícia. Na primeira oportunidade, o cara é bom, é trabalhador, o senhor mesmo acaba dando um jeito de melhorar um pouco a situação dele, em benefício da bondade do ser humano que ele é, em benefício da luta que ele tem. Mas se ele cair de novo na sua mão pela segunda vez, já não vai ter aquela consideração inicial mais. Ô, meu amigo, te dei uma chance, você voltou de novo, estava roubando outra vez. Né? Vai perdendo crédito. Vai perdendo crédito nenhum. Ele vai perdendo crédito. Então, o que acontece? Você tem que tomar cuidado, porque o Dr. Carlos me ensinou uma coisa há muito tempo que eu aprendi. Porque é o seguinte, para os primários, aplica-se até as benesses da lei. Mas os reincidentes aplica a lei. Os rigores da lei. Os rigores da lei. Então, você tem que pensar isso. Se você mereceu a oportunidade, a lei tem muitas benesses. Então, o delegado... Não valorizou. Não valorizou, caiu lá de novo, Dr. Carlos. Aí, meu amigo, já vi que você é bandido mesmo, não tem jeito não. Então, você vai ficar aí e esperar o juiz decidir. E o juiz que toma a decisão dele. Dr. Carlos, nós temos um assunto antes de esgotar o nosso prazo, que é a conversa até com o senhor. O senhor fez 2 comentários aqui no último programa, eu fui muito questionado lá, para o senhor explicar novamente, concordando com o senhor, quis concordar com o senhor, só para explicar. É o caso seguinte, por exemplo, a prestação de conta não foi aprovada, mas a pessoa já foi até empossada no cargo. Como é que fica?
Não, a gente tem visto através das determinações dos julgados do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, que a prestação de contas em si, não sendo aprovada, ela até não prejudica tanto o candidato eleito, né? Porque tem uma ressalva ali, né? Exatamente. Então ele não vai perder o mandato. Não vai perder o mandato. Dependendo do que não foi aprovado, o que foi dito no item que não foi aprovado, poderá gerar uma ação por parte do Ministério Público de um crime contra a ordem econômica, né? Qualquer outro tipo de crime, que esse sim pode, no correr do mandato daquele que foi eleito, ser cassado. Porque se ele for condenado, ele vai perder, né? o cargo, né? Ele pode ser cassado. Agora, com essa nossas eleições, tradicionalmente, do dia 4 de outubro, todo mundo já sabe que foi transferida para o dia 15. E isso, quando ela subiu para o dia 15, mais de 40 dias, puxou, né? Acabou puxando, né, os outros prazos. Os prazos das convenções, né? O prazo do início da propriamente dito da campanha, né? Que aí o candidato vai aí partindo corpo a corpo, né? Que é a partir do dia 26 de setembro, né? Que aí já começa no rádio, na televisão, na internet, esse período aí que vai até próximo ao dia 15 de novembro. E a gente deixa uma dica aqui para os candidatos, porque tem a prestação de contas do partido, que tem que ser feita antes também, até o dia 27 de outubro, essa prestação do partido. O partido recebe uma verba do fundo eleitoral, né? O fundo eleitoral, ele vai dividido pelos estados, vai sendo fatiado até chegar aqui nos partidos de cada município. Ele tem que fazer uma prestação de contas também, independente do candidato. E o candidato tem que fazer sua prestação de contas após a campanha. Tradicionalmente, são 30 dias após o dia da eleição. Então, no caso agora, 15 de novembro, seria até dia 15 de dezembro. 30 dias para apresentar cada um separadamente a sua prestação de contas. Quanto que ele arrecadou, para que aquele dinheiro foi usado, gastou tanto com isso, com aquilo, ou seja, a contabilidade. Isso aí é bom que cada candidato esteja assessorado por um advogado, por um contador, né, para evitar problema, evitar dor de cabeça. Ou procurar até também no próprio partido, né? O partido deve ter, cada partido tem o seu departamento jurídico, a sua assessoria jurídica, que vai então dar essa ajuda para cada candidato. Porque, para evitar problema, porque é uma batalha. A campanha eleitoral é uma batalha democrática, né? Diga-se de passagem, no bom sentido, e quando fala em batalha, pensa em outra coisa. É uma batalha democrática, e a pessoa passar por tudo aquilo, conseguir se eleger e depois, mais para frente, perder tudo por causa de coisas erradas. Quando perde antes. Nós tivemos um caso de um colega nosso que a candidatura dele foi rejeitada por causa de dívida da campanha anterior. Sim, exatamente. Não havendo aprovação anterior também. Ainda não sei se está valendo, mas tinha aquela certidão de quitação eleitoral. Tem até hoje. Essa certidão de quitação eleitoral, o candidato que não tinha aprovado a sua campanha, as suas contas, ele não obtinha a certidão de quitação eleitoral para a próxima. Não consegue. Então, evitar problema. Vamos trabalhar na defensiva, né? Para não ter aborrecimento. Porque depois, lá para frente, quando estoura a bomba, aí fica aquele negócio, né? Já se viu, lutou tanto para se eleger, foi eleito e acabou perdendo tudo, está sofrendo processo por ter problema na campanha. Levar a campanha dentro dos padrões, dentro da normalidade, da moralidade, da legalidade, não vai ter problema. Doutor Carlos, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, o tempo passa, é rápido demais, né? Quero agradecer ao senhor mais uma vez. Aliás, o senhor não é convidado mais aqui, o senhor é intimado. O senhor já anda mandando buscar sobre condução coercitiva. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Ok, muito obrigado. Agradeço a todos os telespectadores e até a próxima, se Deus quiser.
Esta é a TV Postos. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou Vanderlei de Mello.